Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de inequação do primeiro grau. Vem comigo, você vai ver como é muito fácil resolver uma inequação do primeiro grau. Quando a gente quer resolver uma inequação do primeiro grau simples, iguais a essas que estão aqui no quadro, a gente resolve de forma bem parecida com a equação, né? Tem um detalhe que você precisa prestar atenção. Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu quero resolver essa inequação aqui. Então, o meu objetivo é isolar o x. Eu vou pegar, então, vou colocar aqui, ó, 2x maior ou igual, esse menos 4 passa para lá, maior ou igual a 4. Se 2x é maior ou igual a 4 é porque x é maior ou igual que 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2, então x deve ser maior ou igual que 2. Está aí, resolvido. Você agora deve escrever apenas o conjunto solução. Portanto, conjunto solução dessa inequação é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2. Colocando isso aqui na notação de intervalo, você também pode escrever esse conjunto solução desse jeito aqui. Conjunto solução. O nosso intervalo começa em 2 fechado e vai até mais infinito, infinito sempre aberto. Viu como é fácil? Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo? Aqui embaixo, ó, menos 3x mais 1 tem que ser menor que 5. Então, quais são os números que satisfazem, ou qual o intervalo numérico que satisfaz essa inequação? Vem comigo, ó. Menos 3x é menor do que 5 menos 1, ou menos 3x é menor do que 4. Como eu tenho ali um primeiro membro negativo, eu vou multiplicar essa inequação por menos 1, e é nessa hora que eu preciso prestar bastante atenção, ó. Menos 3x vezes menos 1, mais 3x, ou apenas 3x. O sinal da desigualdade a gente inverte agora, quando multiplica a inequação por menos 1. O que era menor fica maior. E o 4 multiplicado por menos 1 dá menos 4. Pois bem, se 3x era maior do que menos 4, significa que x é maior do que menos 4 terços. E aí acabou, né? Conjunto solução, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 4 terços. Ou ainda, com notação de intervalo, você pode dizer que x vai de menos 4 terços aberto até mais infinito. Vamos dar uma olhadinha em exemplos um pouco mais trabalhados? Exemplo 3, vem comigo. Isso aqui é o tipo de inequação que a gente chama de inequação produto. Por que, Everton? Por causa disso aqui, ó. A gente tem o produto de duas funções. Vamos chamar essa primeira de f de x e essa segunda de g de x. Note que eu estou multiplicando f por g. O que a gente vai fazer aqui é estudar o sinal de cada uma dessas funções. Então você vai aprender agora o estudo do sinal de uma função afim. Bem, essa primeira função é uma função afim e a segunda também. A gente vai fazer o estudo do sinal de cada uma delas. O que é o estudo do sinal? Você vai encontrar a raiz e vai fazer um esboço do gráfico para notar em qual intervalo essa função é positiva e em qual intervalo essa função é negativa. Vem comigo, ó. Primeiro a gente vai fazer o estudo do sinal da função f. Então olha para cá, ó. Vamos dar uma olhadinha para a função f. Vamos encontrar as raízes dessa função? Eu vou pegar e vou igualar menos 3x mais 6 a 0. E quando você resolve essa equação, você encontra o quê? Ó? Menos 3x igual a menos 6. X é igual a menos 6 por menos 3, ou ainda x é igual a 2. Muito bem. A raiz dessa função é 2. Significa que o gráfico dessa função f de x corta o eixo x em 2. Então vamos fazer um esboço desse gráfico. Eu vou apenas construir o eixo x e fazer aqui um esboço desse gráfico. Bem, eu olhando para o a, né, dessa função aqui, eu sei que ele é negativo, né? O coeficiente de x é negativo, então essa função é uma função decrescente. O gráfico é uma reta decrescente que corta o eixo x aonde? No 2, está aqui, ó. Tudo bem? Agora basta olhar para o gráfico e ver em que intervalo do domínio essa função apresenta imagens positivas
e em que intervalo do domínio essa função apresenta imagens negativas. É muito fácil, pessoal. Olha para cá, antes do 2, o gráfico está acima do eixo x, logo as imagens são positivas. Após o 2, as imagens serão negativas porque o gráfico está abaixo do eixo x, então as imagens desse intervalo são negativas. Está aí, o estudo do sinal dessa função é esse. Antes do 2 eu tenho imagens positivas, no 2 a imagem zera, depois do 2 as imagens são negativas. Vamos dar uma olhadinha na função g. Vamos dividir o quadro aqui, ó. E a gente vai dar uma olhadinha agora na função g. Vem comigo, ó. G, eu vou encontrar a raiz x mais 1 é igual a zero se somente se x é igual a menos 1. Já está aí a nossa raiz, é menos 1. O a é positivo, né? O a é o coeficiente de x. O coeficiente de x aqui é 1. Então, a nossa reta ela é crescente. Bora fazer o esboço do gráfico. Tá aqui, ó. O eixo x. A função é uma reta crescente que corta o eixo x na raiz, que é menos 1. Então, por isso, ó, antes de menos 1, as imagens são negativas, o gráfico está abaixo do eixo x. Depois de menos 1, as imagens são positivas, o gráfico está acima do eixo x. Agora, para finalizar, para saber quando esse produto vai ser maior ou igual a zero, eu preciso fazer aqui um estudo do sinal, ou uma tabela de estudos do sinal. Vem comigo, ó. Vamos dividir aqui o quadro, vamos fazer aqui nesse cantinho. Então, a gente vai montar aqui a tabela de estudo dos sinais, ó. Estudo dos sinais. Bem, a gente vai colocar aqui, ó, 3 setores aqui, né? Tudo bem? Aqui, nessa primeira casa, a gente vai botar os sinais de F. Aqui a gente vai botar os sinais de G. E aqui embaixo a gente vai botar os sinais de F vezes G. Tá certo? Então vem comigo, ó. A primeira raiz que a gente tem é menos 1 e a outra é 2, colocando em ordem, né? Então eu vou escrever aqui, ó, menos 1. Vou botar um pontilhado aqui até lá embaixo, menos 1. E 2. Outro pontilhado até lá embaixo, tá aqui, 2. Agora a gente vai marcar os sinais que a gente encontrou. Repara que os sinais de F são, antes do 2 ela é positiva, então ó, nesse intervalo ela é positiva, nesse intervalo ela é positiva, após o 2 ela é negativa. Agora os sinais da G, na função G, antes de menos 1 ela é negativa e depois de menos 1 ela é positiva. Então eu já marquei os sinais de F, já marquei os sinais de G. Agora a gente vai fazer o seguinte, a nossa função não é uma função produto. Quando você faz o produto de dois números, você tem que olhar para os sinais. Mais com menos no produto dá menos. Então, se todo esse intervalo é positivo para F, mas é negativo para G, no produto eu tenho um intervalo negativo. Agora, mais com mais dá mais. E por último, menos com mais dá menos. Isso significa que a função f vezes g, que é a função que eu estou interessado, ela é negativa nesse intervalo, positiva nesse e negativa nesse. Mas eu quero saber quais intervalos me dão um produto maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou nulo. Então, positivo é esse intervalo aqui que eu estou procurando. Nulo, eu tenho nulo nas raízes. Então, as raízes também pertencem à minha solução. Tá aí, a minha solução graficamente é essa. Vamos escrever na forma, né, de intervalos, ou seja, x pertence aos reais. Tá o quê? X, ele vai de menos 1 até 2. Ou ainda, né, no formato de intervalo, eu tenho fechado em menos 1 até fechado em 2. Tá aí, pessoal, solução do nosso exemplo 3 de uma inequação produto.
Viu como é fácil? É um pouquinho mais longo, mas não é difícil. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo? Para fechar, pessoal, inequação quociente, quando eu tenho ali a divisão de duas funções afim, ó, eu vou chamar a função do numerador de f, tá? E a função do denominador nós vamos chamar de g, tudo bem? Vamos trabalhar com a f primeiro. Vamos encontrar a raiz e fazer o estudo do sinal, ó. Então aqui, na função f, a gente tem 5x menos 2 igual a 0 quando 5x é igual a 2 ou quando x é igual a 2 sobre 5, tá certo? Então, eixo x está aqui, ó. Eu sei que essa função ela é uma função crescente, por quê? Porque o a é positivo, então ela cresce e corta o eixo x na raiz, que é 2 sobre 5. Para finalizar, ela é negativa antes da raiz, porque o gráfico está abaixo do eixo x, positiva depois da raiz, porque o gráfico está acima do eixo x. Agora, vamos dar uma olhadinha na g. Na g, a gente tem a seguinte situação, ó. Vamos encontrar as raízes. A função g é 4 menos 12x, se eu igual a 0, é porque 4 é igual a 12x, ou 4 sobre 12 é igual a x, o que vai me dar x igual a 1/3, tá certo? A gente simplificou ali o 4 sobre 12 encontrando 1/3. Pois bem, tá aqui, ó, eixo x. A nossa função dessa vez ela é decrescente porque o a é negativo, ó, o coeficiente de x. Então o gráfico é decrescente cortando o eixo x na raiz, que é 1/3. Bem, antes de 1/3, a nossa função ela é positiva porque o gráfico está acima do eixo x. Depois de 1/3, ela é negativa porque o gráfico está abaixo do eixo x. Para finalizar a brincadeira, tabela de estudo dos sinais. Então, tá aqui, ó, estudo dos sinais. Vamos colocar aqui, ó, 3 setores. Aqui no meio desses dois a gente vai colocar a f, depois os sinais da g, depois os sinais da f dividido pela g. Tá certo? Colocando as raízes em ordem. Bem, quem vem primeiro? 2/5 ou 1/3, né? Se você divide 1 por 3, isso aqui dá 0,333. Mas se você divide 2 por 5, você encontra 0,4, né? Então, 0,333 vem primeiro que 0,4. Então, a primeira raiz que a gente vai marcar aqui é 1/3 e depois a gente vai marcar 2/5. Vamos colocar aqui um pontilhadinho até lá embaixo, 1/3, e aqui um pontilhadinho até lá embaixo para 2/5. Vem comigo, vamos marcar os sinais da f. Eu sei que f antes de 2/5 é negativa. Então, antes de 2/5, negativa. Depois de 2/5, positiva. Eu sei que a g antes de 1/3 é positiva. Depois de 1/3, ela é negativa. Bem, quando eu faço a divisão de dois valores, né, sendo um negativo com um positivo, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Eu estou interessado na divisão dessas funções no trecho onde ela é menor ou igual a 0. Então, eu estou atrás desse intervalo aqui, que é negativo, ó, esse e esse. E agora a gente vai olhar com carinho para as raízes. Por quê, pessoal? Porque eu posso ter uma divisão igual a 0, menor ou igual a 0. Mas essa divisão ela só se anula quando o numerador é igual a 0. Então, na raiz do numerador, tudo bem. A raiz do numerador é 2/5, então fechado em 2/5. Mas na raiz do denominador, não. Se eu anulo a raiz do denominador, eu tenho um problema. Eu teria uma divisão por 0 que não existe. Então, nesse caso, a raiz do denominador é sempre aberta. Ok? Então, o nosso conjunto de solução é esse aqui, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? X é menor do que 1/3 ou x é maior ou igual a 2/5.
Na forma de intervalos, vai ficar assim, né? De menos infinito até 1/3 aberto, união com fechado em 2/5 até mais infinito. Tá aí, pessoal, inequação do primeiro grau, estudo do sinal de uma função afim, né, aplicando em inequação produto e inequação quociente. A gente fica por aqui, até uma próxima aula, até um próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!